A unidade de Deus está sob ataque implacável hoje, embora não da maneira que nós poderíamos esperar. Pelo menos no Ocidente, muitos poucos tentam defender publicamente o politeísmo tradicional. Há, eu diria, pouca pressão na corrente principal da nossa cultura para afirmar muitos deuses, pelo menos não formalmente, não de maneira formal. Em vez disso, a pressão que continua a aumentar a cada geração e a cada ano que passa é a suposição generalizada do secularismo. A pressão é para deixar de lado qualquer conversa sobre o único Deus e viver juntos como se não houvesse Deus nenhum. Então, no mundo antigo, vários panteões de deuses abundavam. Em Canaã, no Egito, na Babilônia, em Atenas, em Roma. Para onde quer que o estranho, entre aspas, povo monoteísta, de Deus, o povo de Deus, se voltasse, eles encontravam politeístas. Eles foram tentados incessantemente a adotar os deuses do mundo para tentar melhorar suas vidas. E contra essa pressão, as escrituras hebraicas, o Velho Testamento, vez após vez afirmam a unidade e supremacia do verdadeiro Deus, não muitos deuses. Mas hoje, a crescente pressão social é para não acreditar em Deus. E se você acreditar, não acreditar em Deus de maneira funcional, ou pelo menos viver nos meios públicos, faculdade, escola, trabalho, como se Deus não existisse, como se fosse algo apenas privado, para a sua casa, para a sua vida privada. Então, por mais que pensemos e continuemos dizendo a nós mesmos que nós progredimos como sociedade, no final das contas, nosso secularismo moderno compartilha uma raiz comum com o politeísmo antigo. Os dois representam disfarces diferentes para uma rebelião fundamental igual. Eu diria que os secularistas são os novos politeístas. Nós temos coisas que fazem nós pensarmos muito sobre nós e sobre nossa cultura e geração. Nós temos a Amazon, a Apple, nós pesquisamos, no Google, nós tweetamos, nós usamos nossos computadores, nossos smartphones, nossos tablets, e uma das grandes ilusões do mundo moderno é que nós falamos para nós mesmos de maneira sutil e às vezes de maneira aberta o quanto nós somos mais sábios hoje e quão tolos nossos antepassados, nossos ancestrais eram ou devem ter sido. Nós presumimos que os mortos, que não podem se defender, devem ser ou foram inferiores a nós. Embora externamente possamos parecer estar progredindo por meio da tecnologia, de como nós nos deslocamos, internamente, no entanto, estamos definhando geração após geração sob a contínua maldição e corrupção do pecado. 2 salmos na Bíblia começam com a declaração básica da loucura, não contra politeístas, mas contra secularistas. O tolo diz em seu coração: Deus não existe, no Salmo 14:1 e no Salmo 53:1. Aqueles não eram dias de ateísmo, mas havia esse ateísmo funcional. A pessoa vivia impulsionado em seu coração como se Deus não existisse.
Então, na verdade, estamos mais aprofundados em Romanos 1, em nossos dias, do que os antigos que sonharam com outros deuses. Em um nível, pelo menos, eles eram honestos o suficiente consigo mesmos para perceber o poder eterno e a natureza divina nas coisas que foram criadas, como está em Romanos 1:20. Não que eles próprios não fossem tolos. Romanos 1:22 e 23 diz que sim. Nós, no entanto, cavamos profundidades novas e mais profundas de tolice. Quando os secularistas e materialistas modernos suprimem a verdade, como está em Romanos 1:18, a tal ponto que eles não reconhecem nenhum poder divino neste mundo pessoal manifestadamente projetado, claramente projetado. A negação em nossos dias ainda é maior. Se o tolo diz em seu coração, Deus não existe, ou seja, ele não vivia de maneira funcional como se Deus não existisse, então quanto mais aquele que é ousado a ponto de dizer isso não no seu coração, mas com sua boca, e fingir que vive sem a existência dele. Então a tolice tomou proporções maiores. Muitos deuses, então, antes de as Escrituras estabelecerem a Trindade divina, elas começam com sua unidade, especialmente no Antigo Testamento e claramente expressado no Novo Testamento. Então, desde o início, o único Deus verdadeiro se revela ao seu povo e às nações, apesar das suas várias especulações das nações. Deus se revela como o único Deus verdadeiro. A primeira afirmação do primeiro livro nas Escrituras não é ambígua. No princípio, Deus criou os céus e a terra, como está em Gênesis 1:1. Qualquer progresso, entre aspas, que possamos sentir nas Escrituras do enoteísmo, que era ou que é a adoração de um Deus, embora não se negue a existência de outros, ao monoteísmo genuíno, não é um progresso na revelação divina, mas no entendimento humano. O Deus da Bíblia, ele não se revela apenas um entre os outros, não é? O maior, a caminho de fazer reivindicações mais exclusivas posteriormente. Não há esse progresso, entre aspas. Ele não compartilhou nada com outros deuses em momento nenhum. Ele não compartilhou nada com outros deuses na criação. Ele não compartilha com outros deuses no governo da sua criação. Ele sozinho é Deus, não é? Quaisquer traços do assim chamado enoteísmo são descritos, como em Gênesis 31, 33, 35 e Êxodo 18, verso 11, não prescritos, não é? Só se descreve que algumas pessoas agiam assim. Então, teimoso e sujeito a recaídas, como o povo de Deus pode vir a ser, a própria revelação de Deus é clara desde o início. Desde o primeiro versículo da Bíblia, o Deus da Bíblia está em uma classe própria, única e sozinho. Ele é o Criador. No princípio, Deus. Ele sozinho é Deus, não há outro. Então, a menção do monoteísmo, que não é um termo bíblico, no sentido de que essa palavra não está lá, levanta a questão hoje de que tipo de monoteísmo. O monoteísmo cristão é fundamentalmente diferente daquele de alguns gregos antigos ou do Islã. Alguém pode perguntar. Como cristãos, somos monoteístas em todos os níveis. Acreditamos e adoramos um Deus. E nós somos monoteístas que recebem o Deus único como Ele mesmo se revelou a nós. Ao invés de determinarmos, através de nosso próprio raciocínio, se sua unidade significa que ele também não possa ser três pessoas, ou seja, ser tripessoal. Um Deus
três pessoas. Em certo sentido, os cristãos são muito, podemos dizer, monoteístas estritos, no sentido de que não falseamos ou transigimos de forma alguma com a unidade de Deus. Existe um Deus e nenhum outro Deus além dele. No entanto, eu diria que em comparação com judeus e muçulmanos não cristãos, podemos dizer que somos monoteístas com um asterístico, embora não porque estejamos abertos ao politeísmo em qualquer sentido. Cremos que o único Deus se revelou supremamente na pessoa do seu Filho, se revelou perfeitamente na pessoa do seu Filho, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, no homem Jesus Cristo, e nos 66 livros do Antigo e do Novo Testamento. Então, há um Deus que se mostrou a nós como tripessoal, Pai, Filho e Espírito Santo. Não existem três deuses, mas três pessoas em um Deus. E quando nos voltamos para o mundo que existe, um mundo de unidade e pluralidade, nem mais definitivo do que o outro, descobrimos como nem o politeísmo, nem o mero monoteísmo, nem o secularismo explica nosso mundo como um Deus que é um e três pessoas. Mas se os humanos antigos eram de fato, em geral, não mais burros do que nós, modernos, e provavelmente menos tolos em muitos aspectos que nós, qual era o fascínio deles pelo politeísmo? Qual é o fascínio pelo politeísmo? E qual é o fascínio hoje para mais de 1 bilhão de hindus que são politeístas? Talvez seja a suspeita sorrateira, disfarçada dos humanos decaídos de que nossas vidas são complicadas e complexas demais para que apenas um Deus cuide de tudo. E isso é comum no politeísmo e no secularismo. Então, para trazê-los para mais perto de casa, nós, professos cristãos, devemos nos perguntar, em nossa era de especialização, não assumimos que o único Criador e a única Bíblia e a Igreja precisam permanecer em sua trilha no que diz respeito a tantos de nossos problemas modernos? Não é isso exatamente que faz os cristãos, por exemplo, quando olham para a alma do homem, acharem tudo simplista, porque eles acham sua alma tão complexa que Deus não pode compreendê-la e eles precisam de vários especialistas. Então, nossa era secular nos condiciona a correr para outros deuses, para os especialistas, para lidar com os vários aspectos de nossas vidas pessoais que nós achamos ser complexas demais para um Deus. E no nível do discurso social, para explicar o que Deus pode estar fazendo em todos os eventos à nossa volta, incêndios florestais, vulcões, furacões, o clima. A resposta hoje, é claro, é a mudança climática e nada mais para cada coisa que acontece. Nenhum espaço para um aviso do único Deus do céu que ordena que todos os pecadores se arrependam para que não morramos da mesma forma, e pereçamos como todos os outros que perecem em eventos assim. Então, ainda mais profunda do que a aparente complexidade de nossas vidas e nossa tendência para a especialização é a conveniência, eu diria, moral de deixar de lado o Deus único, pelo menos funcionalmente. E é por isso que os cristãos vivem vidas pelos mesmos princípios
do humanismo secular. Porque nós mesmos queremos ser Deus, pelo menos da maneira que escolhemos. Queremos ter controle, queremos ser nossa própria autoridade. Afinal de contas, nós é que decidimos onde e até quando a Bíblia pode ou não ser verdade sobre nossas vidas, nossa alma, nossos dramas, nossos problemas. Então, por trás do verniz do politeísmo está outra forma de monoteísmo chamada autoteísmo, que é a pretensão de que eu sou Deus, pelo menos o meu próprio Deus. O politeísmo, sem exceção, glorifica a carne. O politeísmo me mantém no controle, e é por isso que os homens amam, não é, o politeísmo. O politeísmo nos mantém no controle, pois nenhum Deus pode reivindicar tudo de mim. O politeísmo mantém cada Deus à distância o suficiente para me manter confortável, não é? Assim como o secularismo faz. É um novo vestido, o secularismo é um novo vestido da mesma rebelião antiga, porque tanto o politeísmo quanto o secularismo, no final, reduzem-se à raiz maligna do orgulho e da autoadoração. São confissões diferentes, mas o coração é o mesmo. Mas por milhares de anos, o único Deus verdadeiro confrontou o mal da nossa autoadoração com o convite e a convocação para adorar aquele para quem nossas almas foram feitas, em quem elas vão encontrar descanso, não é? Quando o único Deus verdadeiro nos chama para adorá-lo e apenas a Ele, Ele está nos chamando para desfrutarmos a glória e a alegria que ansiamos e não podemos experimentar nos voltando para dentro de nós mesmos ou para qualquer outro lugar. Então, a confissão fundamental do povo de Deus na primeira aliança foi Deuteronômio 6, 4 e 5, onde Moisés diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E não há diferença fundamental para nós agora, não é? Que estamos sobre a nova aliança. A unidade de Deus exige uma unidade em nós. O único Deus verdadeiro não está dividido, Ele é um. Portanto, Ele também nos chama para que não sejamos divididos, mas um. Amá-lo de coração, alma, mente e força, com tudo o que nós somos, para tê-lo como nosso único Senhor, nosso único mestre, como está em Mateus 6, 24 e Lucas 16, 13, nosso único Deus e o seu Filho, nosso único mediador, redentor, salvador, deleite e glória. Como 1 Timóteo 2, 5, por exemplo, diz: viver dessa forma em um mundo que nos tenta a dobrar os joelhos em outros lugares, ou dobrar os joelhos interiormente, a cada passo. Aquele Deus, o único Deus, nos chama para torná-lo totalmente, em teoria e prática, nossa lealdade única, nossa lealdade fundamental e nosso maior tesouro, e que tudo mais seja feito para glorificá-lo. E nós nos gloriemos apenas nele. E é isso que novos corações desejam. E é assim que novas criaturas vivem. Nós podemos falar com Paulo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então nós vemos que o secularismo, o humanismo secular, é o novo politeísmo. E ele tem sido tão abrangente em nossa cultura que a maior parte do que tem sido pregado em nossos dias é só um eco do humanismo secular.
e não tem mais nada do Evangelho que foi revelado a nós perfeitamente na pessoa de Jesus Cristo. Que Deus possa nos fazer, nesse instante, né, na nossa era, aqueles que proclamam a verdade dele e que deixem claro para o mundo que esse Deus único não divide o seu trono com nada e com ninguém. Amém, queridos? Amém.